Muita gente diz que as suculentas são as plantas mais fáceis de cuidar, mas não é bem por aí. Elas também requerem alguns cuidados especiais e no Mundo Agro de hoje eu vou te dar dicas essenciais para manter as suas suculentas lindas e principalmente vivas. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes. Fica comigo até o final desse vídeo e chega de matar suculentas! As suculentas são plantas que têm capacidade de armazenar água nas suas estruturas, nas folhas, nos caules e até nas raízes. Por isso, elas têm esse aspecto túrgido, gordinho, dá até vontade de morder e de apertar, né? Mas não faz isso não. É daí que vem o nome suculentas. Elas têm essa capacidade de armazenar água porque elas são originárias de regiões desérticas. Várias famílias de plantas têm essa capacidade e são consideradas plantas suculentas, como a família dos cactos, por exemplo. Inclusive, muita gente tem essa dúvida: cacto e suculenta são a mesma coisa? Então vamos lá. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Como eu disse, várias plantas de várias famílias diferentes são consideradas plantas suculentas. Uma delas é a família Cactácea, a família dos cactos. Mas existem várias outras famílias de plantas que também são suculentas, além da Cactácea. Ou seja, os cactos são sim suculentas, mas existem outras suculentas que não são cactos. Agora que você não vai confundir mais, eu tenho certeza que esse vídeo já valeu o seu joinha aqui embaixo. E aproveita e se inscreva no canal também, porque agora a gente vai para a parte mais importante: como cuidar das suculentas. A primeira dica é plantar as suas suculentas em vasos que tenham furos no fundo. Como a gente já sabe que essas plantas armazenam água, elas não gostam de terra encharcada e você precisa garantir uma boa drenagem no vaso. Se puder, coloque também pedrinhas no fundo para garantir um bom escoamento da água. Outra dica é que você não precisa usar um vaso muito fundo. As raízes das suculentas são curtas, por isso os vasos menores estão liberados e você vai poder usar e abusar das pedrinhas no fundo. E para preencher o vaso, você pode usar uma mistura de areia, terra vegetal ou terra de jardim comum e adubo orgânico. As suculentas gostam de bastante luminosidade. A maioria delas precisa de no mínimo 4 horas de sol por dia, de preferência o sol da manhã. Se você mora em apartamento ou em algum lugar que não tenha tanta incidência direta do sol, tente deixá-las o mais próximo possível das janelas, varandas ou em algum lugar que tenha o máximo de iluminação possível. É importante lembrar que tem suculenta que vive na sombra ou à meia sombra também. Geralmente, essas espécies são originárias de regiões áridas e rochosas. Elas cresceram sob a proteção de rochas e por isso não se adaptaram bem a pleno sol. Uma dica bem legal para saber se a quantidade de luz que a sua suculenta anda recebendo é a ideal é analisar o arranjo e o tamanho das folhas. Folhas muito separadas ou com comprimento fora do comum indicam que a planta está em busca de luz. Ela está se esforçando para alcançar um local onde incida mais luminosidade. Uma suculenta saudável é aquela que tem as folhas juntinhas umas das outras e o tamanho homogêneo entre elas. Uma grande vantagem das suculentas é que elas não precisam ser regadas com frequência. São as plantas ideais para as pessoas que não têm tempo ou que quase nunca se lembram de regar as plantas. O ideal é regar no máximo uma vez por semana. E se o clima estiver ameno e a temperatura mais baixa, pode regar a cada 15 dias. Para garantir que a planta não vai morrer encharcada, antes de regar, confira se a terra está realmente seca. Para isso, você pode usar um palito de dentes ou até o próprio dedo. Mas atenção na hora da rega, suculentas não gostam de ter as folhas molhadas. Elas podem apodrecer, então evite pulverizador para poder regá-las. Se os seus vasos são pequenos ou se a sua suculenta ocupa todo o espaço como essa aqui, tem um jeito super prático de regá-las. É só você usar uma seringa como a que eu tenho aqui. É prático, barato e super fácil. Você direciona a água exatamente para a terra, assim fica muito mais fácil. Em relação à adubação, é muito importante que você mantenha a sua plantinha bem nutrida. Para isso, a cada 3 meses você pode adicionar humus de minhoca, por exemplo. Além disso, como a maioria das suculentas gosta de sol, elas precisam de uma dose reforçada de cálcio. Pois é, plantas que passam mais tempo no sol precisam de mais cálcio. Isso vai deixar as folhas e os caules mais resistentes. Um jeito fácil e prático de adubar suculentas com cálcio é usando casca de ovo.
Só você separar algumas cascas de ovos, deixá-las bem sequinhas e depois triturar no liquidificador. Vai ficar igual a essa mistura que eu tenho aqui. Depois é só colocar em volta da planta no vaso ou misturar com a terra. Sobre as podas, suculentas não precisam ser podadas, mas é bom retirar as folhas mortas, secas ou doentes para que a sua planta cresça sempre saudável. Uma outra dica é ficar sempre de olho nas suas plantas para encontrar possíveis pragas antes que elas se espalhem. As pragas mais comuns das suculentas são as cochonilhas. São insetos bem pequenos, uns pontinhos brancos que se juntam e parecem uma bolinha de algodão. Pulgões também podem aparecer e também são insetos bem pequenos, por isso fique sempre de olho. Se essas pragas aparecerem, você pode retirá-las com a ajuda de um cotonete. Mas se elas já tiverem se espalhado, você pode pulverizar a planta inteira com um produto natural chamado óleo de nim, uma vez por semana, até as pragas desaparecerem. Eu vou deixar outro link também aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode encontrar o óleo de nim e vai recebê-lo aí no conforto da sua casa. É baratinho e é um produto natural. Depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que a coleção de suculentas aí vai aumentar. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o seu joinha aqui embaixo e manda esse vídeo para todo mundo que adora uma suculenta, mas que vive passando aperto. Semana que vem tem mais vídeo novo e eu te espero por aqui.